Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Python. Ou se você está vindo através de pesquisa no YouTube, não tem importância, tá? Você vai conseguir acompanhar essa aula de qualquer forma. Hoje nós vamos entender um pouquinho como funcionam os encapsulamentos. Palavras difíceis para a orientação objeto. São funcionalidades da orientação objeto aí. Basicamente o encapsulamento é quando você cria uma classe e lá dentro dela você faz algumas funções para fazer configurações diferentes. E aí você pode determinar que algumas coisas são protegidas, privada, pública, né? Há outras linguagens também trabalham com isso. Uma das mais simples de você entender, que é um conceito bem forte na linguagem do Java. Tem métodos aí, eu acho que PHP também tem, C Sharp, né? E aqui no Python também, né? A única coisa que você tem que entender é que todas elas podem trabalhar nessas linguagens características. Trabalha com essas configurações de protegido, privado e público. Quando você está trabalhando com orientação objeto, né? Se você entender que todas elas trabalham assim e que a forma de trabalhar é muito similar, não é igual, infelizmente nem tudo é igual, mas é super parecido. Se você entender o conceito, tudo que você precisa fazer de curva de aprendizado é entender como que eu escrevo o código para aquela linguagem, para tornar público, privado e tudo mais, tá? E protegido. Fora isso, o entendimento é sempre o mesmo. Vamos começar então aqui colocando o nossa primeira pasta, tá? Aula 24 já. Muito bem, temos um projetinho muito bacana aí no final desse curso, que é um CRUD inteiro com Python, tá? Onde nós vamos realizar aí muitas configurações de tudo que a gente aprendeu. Bom, pasta criada, já temos aí, vamos abrir o VS Code, Ctrl Shift, botão direito, PowerShell ou prompt de comando, code espaço ponto, nós vamos abrir o nosso VS Code diretamente na pasta que nós acabamos de criar, tá? Isso é mais fácil de trabalhar, muito mais rápido, principalmente quando nós vamos trabalhar aqui com um terminalzinho, tá? Bom, botão direito, aula 24.txt e temos aqui aula.24.py para rodar o nosso código, tá? Bom, vamos começar com uma explicação muito simples. Essa aula pode ser um pouco robusta para vocês, tá? O encapsulamento refere-se à prática de esconder os detalhes internos de como uma classe funciona, tá? Então, eu estou escondendo isso. Emerson, cenário real. Quando eu usaria isso e por quê? Algumas informações sensíveis que você vai ter e trabalhar não podem ser, em hipótese alguma, acessadas ou visualizadas ou manipuladas por nada nem ninguém, tá? Então, o programador, ele vai estar vendo o seu código, ele sabe que aquilo ali é privado e as informações que vão vir é privado e ele tem acesso. Já o seu usuário, o seu cliente, a pessoa que está lá fazendo, ou infelizmente, alguma pessoa que pode tentar fazer algum acesso indevido a alguma plataforma, software e tudo mais, ele não pode ter como manipular esses dados, tá? Então são dados que você vai fixar como protegido. E somente através de um getter e setter você pode manipular eles, acessá-los e tudo mais, tudo bem? Então, isso é uma das razões de criar dessa forma. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos criar aqui novamente uma classe que nós já criamos na outra aula chamada classe carro, tudo bem? E mais uma vez, você poderia criar uma classe chamada pessoa, que eu queria fazer dessa forma, mas a gente vai montar assim elucidadamente dessa com carro, né? Mas imagine que você tem uma classe chamada pessoa e aí você tem uma função chamada uma classe init. A classe, vamos colocar aqui, ó, init. Muito bem. E nessa classe init nós vamos colocar aqui o nome da pessoa, endereço, telefone, tudo bem? E aí são dados muito sensíveis que não pode ser acessado facilmente, tudo bem? Então sempre tente abstrair essas informações para alguma coisa que você vai fazer, tá? E nesse caso aqui, podemos deixar somente marca e modelo. Vou colocar aqui, ó, marca
modelo. Vamos lembrar aqui novamente. Esse self, ele está pegando a si mesmo. É um parâmetro que está pegando a si mesmo tudo do carro. Muito bem. E aí também temos a parte da marca. Exatamente. A marca é um outro parâmetro que você ainda vai passar, assim como o modelo. Tudo bem? E o init é um método que vai ser disparado automaticamente. Tudo bem? Pedindo algumas informações se você determinar. Então ele é nativo, tá? Então, eu vou pegar esse self e vou criar um rapaz chamado nome, tá? E ele vai pegar... Não, desculpa, vou criar como marca, olha só, pensando na pessoa aqui, tá? Certo? Self marca eu estou criando agora. Tudo que self marca vai ter é a marca. Ou seja, quando nós formos trabalhar com essa função, passando aqui a marca, simplesmente ele vai atribuir ao self para ser acessado, tá? Esse nome aqui, eu poderia colocar qualquer informação, tudo bem? Que ele vai pegar as informações de marca. Mas nós deixamos sempre o mesmo nome para ficar mais fácil. Se eu colocasse um nome e um outro nome qualquer, eu não saberia para que serve esse cara. Se eu colocar a marca, pô, é a marca do carro, então eu já vou associar. Então nós colocamos o nome igual, tá? Isso é bem importante frisar, porque muita gente pode confundir de início, né? Esse conceito. E aí, modelo. Tudo bem? Então tudo que for passado de marca e modelo vai ser atribuído para esse cara aqui agora, tudo bem? Beleza. Tranquilinho, né? Esses caras aqui, eles são públicos, tá? Então tem informações que podem ser públicas. Quando eu falo público, significa que outras funções, outras classes podem ter acesso a ela e trabalhar e manipular, tudo bem? Mas existe um cara que eu vou criar do zero, que eu vou chamar de velocidade, tá? E esse cara não, esse cara aqui tem que ser ou privado ou protegido, tudo bem? Esse conceito aqui. E o outro pode ser privado, tudo bem? E aí nesse caso nós vamos colocar aqui a quilometragem. Olha que interessante, tá? Emerson, como que ele vai saber que isso aqui é protegido e isso aqui é simplesmente privado? Tem um conceito interessante. Basta eu adicionar aqui, ó, um rapaz chamado underline. A partir desse momento, olha que interessante. Essa configuração aqui tem o status de protegido. Certo? Assim como se eu colocar aqui o status underline, underline. Agora, olha só, ele nem mesmo pode ser acessado. Ele é simplesmente privado. Olha só que interessante. Quando é protegido, ele tem algumas formas de trabalhar um pouco mais sensíveis, é um pouco mais protegido. Quando é privado, ele é estritamente difícil de ser acessado e não é em todo lugar que pode acessar, tá? E nós definimos isso aqui, tá? Em outras linguagens, você determina que esse cara é público ou privado antes, né? Você pode colocar aqui, ó, privado. Aí ele vai ele vai entender, né? Acho que, se eu não me engano, no PHP eu declaro assim, privado, ou é no Java, agora eu tô invertendo, né? Em cima e embaixo. E aí ele vai saber que esse cara é protegido, que esse cara é privado. Se eu não me engano, tem linguagens que são assim, dessa forma, e tem linguagem que você coloca assim, privado, private, né? Private, alguma coisa assim. Então tem essas formas, essas nuances, tá? Mas a ideia de deixar protegido e privado é a mesma de trabalhar depois, tudo bem? É só a forma com que você tem que escrever ali. Beleza, Emerson. Agora que eu sei que tem aí, e aí? O que eu faço com isso aí, essa informação? Vamos criar primeiro aqui um outro cara chamado acelerar. Olha só. Acelerar é uma nova função. Vou passar o querido self, tudo bem? Self, vírgula, valor. Mais uma vez, o self, ele é nativo e ele está pegando a si próprio. Ó, tudo que vem de carro, ele pega. Então ele pode acessar tudo. Então, ele é
do parâmetro do carro. E esse aqui é um parâmetro aleatório que eu vou passar em algum momento. Tudo bem? Beleza. O que ele faz? Self. Olha só. Self. Que vai pegar o cara chamado velocidade e vai passar para o cara chamado valor. Bem? Só que nós estamos somando, né? Então ele tem que passar dessa forma aqui. Ou seja, eu estou acessando esse cara e estou dizendo que ele vai ser igual a tudo que vier de valor. Quando alguém passar um valor, ele vai pegar e vai ser dessa forma. Olha que interessante. Nós já estamos trabalhando aqui com o protegido. E agora, nós precisamos trabalhar com o privado. Só que para trabalhar com o privado, ele é um pouquinho diferente, tá? Para trabalhar com esse cara aqui, primeiro eu tenho que determinar um cara chamado get. Ou seja, pegar. Estou pegando, né? Quilometragem, tá? Muito bem. Esse cara aqui, esse nome aqui, eu poderia colocar qualquer coisa, novamente. Mas eu estou colocando para nós identificarmos. E o que ele vai pegar? Alguma informação do self, tudo bem? Olha só que legal. Quando eu pego o valor, eu só estou pegando a informação que existe. Eu não posso manipular. Então ele só pode ter um return aqui, tá? Então vai ser self.underline quilometragem. Ó, agora ele já mudou até de cor. Estou acessando ele através do get. Aqui, o velocidade eu consegui acessar diretamente. Para acessar agora o nosso querido quilometragem que é privado, eu tenho que fazer um get, tudo bem? E aí, obviamente, eu também tenho que fazer um outro cara aqui chamado set. Olha só. Set. Nesse set, como o próprio nome, se eu estou pegando com get, o set eu estou setando um valor, tudo bem? E além de passar esse cara, então se eu vou setar um valor, eu tenho que passar alguma coisa para ele, né? Vou passar um cara chamado valor. E agora eu vou fazer um if. Olha aqui, que complexo. Olha eu fazendo ali PHP JavaScript. Se valor que for passado for maior ou igual a 0, você vai fazer uma coisa para mim. Você vai pegar o self ponto velocidade ou quilometragem no caso, né? E vai colocar ali igual a valor. Olha só, para trabalhar com protegido, para trabalhar com privado, eu preciso de tudo isso aqui, ó, get e set, tá? No PHP também temos uma forma chamada getter e setter, tá? Isso no Java também. Eu acho que no Node, se eu não me engano, eu não lembro agora direito. Vou até não mencionar porque eu posso mencionar errado, tá? Tem os getters e setters em outras linguagens que você pode trabalhar também. E aí, quando é uma coisa privada, ou você só verifica ela ou você seta ela, tudo bem? Isso impede vários erros e isso dá uma característica de orientação a objeto. Então, você tem que ter sempre isso bem definido. Por último, olha só, um pouquinho mais extensos aqui, né? Vou criar um cara que vai imprimir imprimir essas configurações, tá? Imprimir só. Beleza. E o que ele vai pegar? O self, tudo que ele tiver lá dentro. Então eu vou colocar um print aqui, que ele vai fazer o seguinte, ó. F. Ele vai passar primeiro aqui, ó, a marca desse cara, 2 pontos, chave, o self que está recebendo tudo. Então ele vai pegar o self marca, ó, self marca, tá vendo? Muito bem. E aí também podemos passar aqui, junto a isso, um modelo. Self novamente, ponto modelo. Estamos pegando as informações para ser imprimida. Olha que interessante, tá? Vamos agora criar um novo print. E vamos fazer ele colocar a velocidade, ó. Velocidade, tá? Vou deixar aqui para vocês verem por enquanto. Velocidade, e dentro da velocidade, quando eu abro chaves, aqui é um ponto e vírgula, eu vou colocar self ponto underline e consigo colocar ali velocidade, tá? Que é um modo protegido. Vamos colocar aqui, ó, um km
/h. Vamos colocar agora também somente o km aqui. E aqui vai ser underline quilometragem, tá? E aqui também, ó, quilometragem. Perceba que são poucas linhas de código, tá? 21 linhas até agora. Mas temos aqui configurações públicas, protegido e privado, que vocês podem acessar dessa forma aqui, tudo bem? E aí, getter e insetter para os protegidos, e eles vão ter essas configurações aqui que vocês possam imaginar. E agora nós vamos simplesmente criar uma variável fora da classe, né? Carro. E ele diz o seguinte: olha, Emerson, seguinte, para você trabalhar com carro, que é essa classe aqui, ele está dizendo que você tem que passar uma marca e um modelo. Qual que é a marca? Vamos lá. Ford, vírgula. Qual que é a próxima configuração? Modelo. Ranger. Tudo bem? Passei duas informações ali. Será que ele já consegue me mostrar? Eu vou colocar um print aqui e vou chamar carro. Vamos ver o que ele traz pra gente aqui. Vamos rodar o nosso código novamente. Aula 23. Não, agora é aula 24. Para rodar o Python aula24.py. Ou você pode usar o Code Runner, tá bom? O Code Runner para você rodar vários códigos ali. Lembrando que ele não aceita input, então é só saída. Muito bem. Se eu for rodar com o código normal aqui, ó, vou clicar novamente, ele vai ali pensar e ele vai ter que ter um retorno pra gente ali de alguma informação, tudo bem? Quando sair esse rapaz aqui, ele tá achando o objeto, só que ele não sabe exatamente o que você quer ver desses objetos aqui. O que você quer ver desse cara? Bom, se carro tá acessando ali a classe carro, e eu posso ter acesso a tudo isso através do self, se eu colocar aqui marca, quando eu coloco um ponto, eu estou acessando esse cara, tá? As informações, ó, ponto, ele já me dá tudo isso que eu posso acessar, ó. Vou colocar a marca aqui primeiro, tudo bem? Vamos rodar novamente agora. Vou rodar agora esse código agora com Code Runner, tá? Para rodar com Code Runner, Ctrl Alt N. Olha só, ele vem pro output. E temos aqui o nosso querido Ford, ó. Temos o Ford aqui, tudo bem? Ele já pegou a marca que foi passada aqui. Muito bem. Pensando nessa linha, eu posso simplesmente pegar o modelo. Modelo. Muito bem. Vamos rodar o código novamente aqui. E você vai ver que ele tem o modelo Ranger e a marca Ford. Tudo bem? Então, eu estou acessando as informações desse cara aí e já consigo trabalhar. Olha só. E agora nós vamos fazer uma outra configuração. Primeiro, o acelerar. Nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, carro. A partir desse momento, o carro já está pegando as informações ali da classe carro. Quando eu coloco ponto, eu posso acessar qualquer uma dessas informações aqui, ó. E nesse caso, eu vou pegar aqui, ó, acelerar. Quando eu pego o acelerar, ele fala, olha, ignore esse self, que é só para pegar, mas você precisa passar um valor. Tá, eu vou passar um valor de 60 km por hora. Muito bem. E agora, como você imagina, nós poderíamos ver esse cara, mas nós vamos ver tudo de uma vez, tá? Por esse rapaz aqui. Antes disso, eu vou pegar aqui o carro e vou pegar outra informação, que agora é o quilometragem. E o que eu quero fazer? Eu quero setar a informação ou quero pegar? Eu quero setar uma informação. Set quilometragem. Estou setando uma informação aqui. Aqui eu só pego a informação e aqui eu passo uma informação. E eu vou passar uma quilometragem aqui de, sei lá, 50 mil milhas. Deixa eu ver se... vou passar essa quilometragem aqui para ele, tá? 50 mil quilômetros rodado. Rodou bastante esse carro aí, tá? Eu posso pegar informação por informação ou eu posso pegar tudo de uma vez. Eu posso acessar carro. Como ele tem acesso a todas essas funções aqui, ó, de herança, eu vou pegar e imprimir. Olha só, ponto, imprimir. E aí eu venho aqui em print. Olha só. Na verdade, não, desculpa. Vou pegar isso aqui e beleza. Colocar aqui, ó, pronto, acessei todas as informações do carro aqui, tá? E ele tá me dando os print aqui, eu não preciso fazer o print aqui.
Vamos rodar o nosso código e vamos ver como ficou. Ó, ele passou aqui todas as informações, a marca e o modelo. Ford modelo Ranger, tudo bem? Acelerar 60 km por hora. E por último, ele setou 5.000 km, que foi aqui, ó, seta ele. Se existe um valor acima, maior que zero, você vai pegar esse cara aqui, o 7 quilometragem, que começou em zero, e adiciona o valor dele aqui. Então, perceba que em poucas configurações, nós trabalhamos ali com o nosso querido encapsulamento. Privado, o público eu nem comento, o público é só você pedir, ele já mostra. Já o nosso querido protegido, ele não pode ser acessado dessa forma, diretamente. Mas ele vai ser acessado ainda... Desculpa, o acelerar como é protegido, ele pode ser acessado diretamente, mas você tem que determinar que ele tem alguma proteção. Já no privado, ele não pode ser acessado diretamente. Ele tem que ser colocado dentro de um getter e setter. O get para pegar a informação desse cara e o set para poder passar essa informação. Então isso me traz muito mais segurança para trabalhar com os meus arquivos, tá? Por último, eu quero falar que isso aqui também que nós estamos fazendo, eu vou voltar aqui, eu vou abrir aqui uma aula. Eu quero abrir essa aula aqui para vocês, tá? Eu quero mostrar uma coisa. Uma coisa que foi perguntado é o seguinte, Emerson, nós trabalhamos aqui na aula 23 com herança, tudo bem? Isso aqui é herança e ela também faz parte do polimorfismo do nosso querido Python, tá? Polimorfismo entra em todos orientação a objeto, tá? O polimorfismo, ele é a capacidade de uma classe, tá? Como o pai, e ele sofrer mudanças, é um polimorfismo, tá sofrendo mudanças, ou através dos filhos, tá? Das classes derivadas ali em Python, tá? Então, o polimorfismo é naturalmente suportado devido à sua natureza dinâmica de uso DEC Pequim, tudo bem? Tipagem, alguma coisa assim. Então, você pode pegar essas informações e trabalhar com elas. Então, quando você tem uma classe aqui, e você tem classes filhos que vão herdar esse cara, ó, isso aqui é a classe pai, isso aqui é uma classe filho, é uma classe filho, que ela sofre modificações através dessa herança do pai. E isso se dá como polimorfismo, tá? Então, entenda os conceitos básicos para que depois vocês possam avançar. A classe trabalha muito bem, e essa classe, através dos filhos, podem ter heranças, tudo bem? E essas heranças podem sofrer modificações com o polimorfismo, tudo bem? E aí sim você consegue entender o que é isso. Então temos ali o nosso querido encapsulamento, tudo bem? Que é quando você faz encapsulamento de várias informações. Então aí você aprende a tratar elas e como acessar também. Então você está entendendo isso. E também você também está entendendo que ela pode sofrer ali um encapsulamento de deixar protegido para que não seja acessado de todas e qualquer forma, e protegido e privado para que ela só seja acessado através desses getter e setter, tá? Existe muito conceito que vocês podem às vezes ouvir em algumas aulas que não vai se referir a nada, que você vai precisar entender durante meses e meses para entender aquilo. Então, a abordagem que nós trazemos no curso, o que nós trouxemos nesse curso, é que você entende de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais simples, e é dessa forma que você vai entender, tá? Pratique, crie ali outra classe, faça essas mesmas configurações para você gravar na memória. Não decore, aprenda. O curso de Python, ele vai chegar aqui e agora nós vamos fazer uma aula só montando um CRUD do zero, onde você vai entender a configuração e a criação de elementos que nós trabalhamos ao longo de todo o curso, tá? Espero vocês nesse final aí para entender a criação de um CRUD. Meu nome é Emerson Souza, deixe seu comentário aqui, deixe seu joinha, deixe alguma pergunta. Pô, eu queria aprender tal coisa, eu acho que você não abordou nessa aula. Nós tentamos ver se numa próxima aula nós colocamos para você, tudo bem? Espero vocês na próxima aula, muito obrigado e até mais.